Agradecemos a apresentação da professora Thaisa e já convidamos o professor Fernando Renato Cavicchioli a fazer a sua exposição. Lembrando que grande parte dos dados que estão sendo apresentados aqui pelos nossos palestrantes estão disponíveis também na revista que cada um recebeu no momento da sua inscrição. Então, passando a palavra ao professor Fernando Cavicchioli. Sim. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente de um grupo, né, que estudou a Rede Nacional de Treinamento, se autodenominou assim. Pode passar. E a primeira pergunta que as pessoas fazem para o grupo é: a Rede Nacional de Treinamento, ela existe? Não, sim, a Rede Nacional de Treinamento, existe uma lei, a 12.395, 2011, que ela acaba revogando algumas leis em 1976, 98, 2004, onde estabelece a Rede Nacional de Treinamento. Na verdade, a nossa interpretação do grupo, essa lei ela dá um poder muito grande para o Ministério do Esporte decidir sobre o futuro dessa Rede Nacional de Treinamento, com alguns parceiros, né? Com o Comitê Olímpico, Paralímpico, e, na minha interpretação, hoje em dia entra no cenário, já estava no passado as confederações, mas também a Confederação Brasileira de Clubes, que faz parte hoje também desse cenário, que não estava presente na formulação da lei. Pode passar. E aí, eu queria trazer só assim, qual que é o significado de rede, né? Tanto na área das ciências, na área das ciências gerais e para a área do esporte, o significado de rede é você interligar, né, estruturas já existentes. Isso, no caso do esporte, seria interligar, aí, dar uma atenção especial a atletas, aos técnicos, às instituições, né, e principalmente a como esse financiamento é passado para essas entidades. Para dar sequência, o nosso grupo pensou assim: quais seriam os fatores para a gente tratar sobre uma rede? Quais seriam os fatores que a gente teria que focar? E aí, nós nos debruçamos alguns, aqui são poucos autores que tratam pelo mundo afora sobre Rede Nacional, né, de Treinamento, e começamos a fazer as leituras. Fizemos uma revisão bibliográfica muito grande, chegamos a vários autores, estudamos alguns planos de governo de diferentes países, e aí a gente precisava focar e centrar o nosso estudo em alguns desses fatores. É uma questão de opção metodológica mesmo, né? E, dessa forma, nós sentamos em 3 pontos somente, nesse primeiro momento, para pensar numa Rede Nacional de Treinamento. O primeiro ponto foi a localidade das instalações de treinamento. O segundo, o apoio financeiro. E o terceiro, um conjunto pessoal de apoio especializado. Depois dessa leitura e de focar nesses 3 pontos, né, nós fizemos algumas outras opções também. Tá, nós vamos pegar o quê? Nós vamos olhar para a estrutura, nós vamos olhar para o técnico, nós vamos olhar para o plano de cada clube. O que nós vamos fazer? A opção metodológica, e seguindo também os passos do grupo do professor Fernando Mesadri, foi focar no agente, no indivíduo, no atleta. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: todos os dados que nós lemos, né, toda a literatura específica, nos remetia a: olha, você precisa olhar, então, para um agente, que a nossa opção foi o atleta, e você precisa ter dados. Se você não tiver os dados, como é que você vai pensar numa Rede Nacional de Treinamento? Então, hoje aqui, talvez a gente vai desapontá-los um pouco, porque, com certeza, se eu tivesse sentado no lugar de vocês, eu queria saber de uma estrutura que iria mais ou menos orgânica, que ela poderia funcionar. Como fazer isso num país que não tem os dados? Rapidamente contando uma historinha, né, eu fiz meu pós-doutorado em Portugal, e quando cheguei lá, qualquer filho de vocês que estivesse morando em Portugal, ou fosse estrangeiro, estivesse jogando lá, para entrar numa quadra, num campo, qualquer atividade esportiva, ele chegaria e teria que preencher uma ficha e teria que pagar, na época, 20 euros. É um seguro. A hora que ele preenche tudo isso, isso vai para o governo federal e os dados estão lá. Muito simples, né?
Por que nós não adotamos aqui? Primeiro, que cada país tem uma história própria, não funcionaria, do meu ponto de vista, qual o filho de vocês, ou aquele menininho que está na periferia, conseguiria pagar R$100 para preencher. Não funciona. Mas a gente tem essa ideia toda pela leitura que nós fizemos, e o levantamento de dados era super importante. Então, não teve como outra saída, bom, 3 passos atrás, para não falar 1, 3 passos atrás, e vamos fazer o levantamento de dados. Tá? E aí nós lançamos uma matriz, como o professor Fernando Mesado falou, uma matriz no Excel, nome, data de nascimento, sexo, cidade, estado, instituição. Aí fizemos uma parceria com o projeto e com os alunos do professor Fernando Mesado, que estavam procurando os dados do Bolsa Atleta. Não é, como nós estamos pensando numa rede nacional de treinamento, somos uma mesma equipe, vamos colocar aqui também. Prova, modalidade, o ranking. E depois disso nós colocamos CPF, na segunda matriz, e o CNAE também, para saber da instituição e sua origem. Mas, em princípio, pessoal, desapontando um pouco vocês, o nosso objetivo era tratar das instituições. Quem são elas, onde elas estão? Pouco, talvez, para chamar a Rede Nacional de Treinamento. Eu concordo com vocês, mas nós assumimos esse nome e vamos em frente. As instituições eram o nosso foco principal, embora não vamos esquecer os 3 pontos que nós levantamos lá, as instituições, o financiamento e o pessoal de apoio especializado. Nós fizemos isso, por favor. E aí, então, a ação do grupo, qual é a contribuição do nosso grupo para o projeto Inteligência Esportiva? Como o professor Fernando Mesado falou, são mais de quase 50 mil atletas. O Bolsa Atleta, se eu não me engano, ele falou em torno de 22 mil atletas com mais de 50 mil bolsas. Se eu não estou enganado, ele falou agora, mas a memória não está boa. A nossa pesquisa, ela contribui com os outros, então, 24 mil atletas que não tiveram Bolsa Atleta, de 8 anos, que algumas modalidades já começam a competir com 8 anos, e vai em frente nas idades maiores. E também com 5 mil instituições. Porque, ao chegar no atleta, nós chegamos na instituição de origem dele. E aí, então, começamos a mapear essas instituições, e aí vem tudo que eu acho que alguns outros estudos apresentam. A estrutura, o técnico, o financiamento, a lei de incentivo ao esporte. Então, através do atleta, nós chegamos nessas estruturas para poder discutir. Essa é a nossa contribuição em termos da inteligência esportiva e que, de certa forma, orgulha um pouco toda a equipe, porque não tinha esses dados. Pô, Fernando, mas vocês fizeram só isso? Não é só isso, não, viu, pessoal? Não criticando as confederações, muito pelo contrário, a gente tem um apreço muito grande, mas nós não conseguimos fazer com todas as confederações porque o site não nos permite. Então, quando o Mesadri passou aqui a lista, vocês olharam assim, faltava uma cidade, ou faltava o nome da instituição, porque do nosso projeto, onde nós buscamos, eram nas confederações. Atletismo, natação, judô e tantas outras, 16 das 30 e tantas poucas modalidades olímpicas, elas são fantásticas, elas têm todos os dados lá. Outras já são muito mais modestas. E a gente entende por quê, a gente entende a história do país, ninguém está aqui criticando ninguém. Somente que a gente não pode inventar dados. Muitas vezes a gente foi procurar até na internet, porque faltava só um pequeno detalhe lá para a gente completar. E isso foi, assim, ao longo desses anos, uma batalha muito grande. Tá? Então, nós conseguimos aí identificar 16 esportes individuais com uma certa precisão e com uma certa qualidade. O Mesado já mostrou um pouco, como que funcionam os relatórios, a gente contribui muito ali com relação às instituições. Eu acho que muito interessante, isso estando público, a gente pode também ter os relatórios dinâmicos, E só para dar continuidade à minha fala aqui, e eu não vou extrapolar o tempo, nós fizemos um exercício, sabe? O exercício do grupo, em fevereiro, foi o seguinte. Bom, nós vamos apresentar para o pessoal que vem para o terceiro seminário o quê? Todos os dados? Ou vamos fazer um pequeno exercício, que foi esse que eu coloquei aqui. Nós pegamos somente atletas do atletismo, foi de propósito, a confederação é boa, tem dados bons, não ia querer passar vergonha aqui com vocês, então foi de propósito mesmo. Selecionamos atletas do ranking mundial.
os melhores brasileiros das provas de velocidades, de 100, 200, 400, 110 com barreira, 4 por 100, 4 por 400. E aí, o nosso grupo selecionou. Foi lá na Federação Internacional, fizemos a seleção, e o que apareceu? 26 atletas. O que nós estamos querendo fazer? Eu queria fazer o seguinte, né? Queria ver se o Alcion e o Mesadri não estavam mentindo. Queria ver se o banco de dados é bom, se ele tinha falhas. Então, nós fizemos aquele papel de advogado do diabo, né? Vamos pegar uma outra metodologia, selecionamos todos os brasileiros que são os principais atletas hoje. Eu não estou falando que eles são o primeiro, o segundo, o terceiro colocado mundial. São os melhores atletas dessas provas brasileiras. Apareceram 26. Desses 26, nós fomos no banco de dados. E aí? Né? O banco de dados é bom ou não é bom? Né? Como nós pegamos a modalidade de atletismo, o que acontece? Como é uma confederação muito boa, tem os dados muito claros lá, qualquer um de vocês podem acessar, né? Acontece que, então, a gente foi no banco de dados e verificamos 11 entidades. E é possível verificar a trajetória desses atletas também no banco de dados. Isso os senhores vão poder fazer com todas essas modalidades. Qual é a nossa restrição, pessoal? Para não vender uma imagem e depois vocês vão ficar decepcionados conosco. A nossa base de dados eram as confederações. Então, todas aquelas confederações que têm um site muito bom, está tudo lá no banco de dados. A gente só não poderia, volto a falar de novo, inventar dados, né? E aí, quando nós pegamos atletismo, o que apareceu? Olha lá, né? Então, começou a aparecer, foram 11 instituições, eu só coloquei 8 aqui, por uma questão de apresentação, né? Ano a ano, né? São a B3 Atletismo, Orcamp, por exemplo, em 2013, a B3 tinha 3 atletas, a Orcamp 6 atletas. Isso é possível ver assim, olha, essas são entidades, não estou falando que são as melhores, mas são as que mais se destacam no Brasil. Né? Eu acho que essa informação, talvez, para uma pessoa que é do atletismo, não é grande novidade, mas para pensar para o gestor que está lá em Brasília, ou está no seu estado, talvez ele não tenha esse feeling. Né? E o banco de dados vai trazer esses dados aqui para a construção da Rede Nacional de Treinamento. Tá certo? Então, você consegue ver as principais entidades, por onde eles passaram, ano a ano, o banco de dados dessa opção. Além disso, daí, com parceria com o projeto do grupo do professor Fernando Mesadri, nós fomos buscar essas entidades, essas instituições, porque aqui existem clubes, existem prefeituras, existem ONGs, né? Isso é outro dado importante. O atletismo é assim. A natação é diferente. Na apresentação da professora, o badminton é outra situação. O esporte, de um modo geral, ele é no sul e sudeste do Brasil, mas há grandes exceções. E o banco de dados está mostrando as exceções. Acho que isso vale a pena. Né? E aqui nós fizemos uma brincadeira, né, para tentar localizar o estado, a cidade, e desde 2005 a 2017... quantas bolsas atletas esses clubes tiveram? A bolsa atleta é para o atleta, mas nós entendemos que o clube, a instituição em si, ela também leva uma vantagem quando o atleta tem essa bolsa, quando ele merece receber essa bolsa. Vejam só, nós pegamos só com mais de 60 bolsas, né? E aí a gente nota que há um grande investimento, sim, público, no esporte brasileiro. Eu não estou defendendo a política A, a política B. Simplesmente nós estamos constatando. Existe sim. Olha só o clube, quantas bolsas tiveram. E aqui, no nosso site, não dá para fazer isso agora, mas dá para mostrar se foi bolsa estudantil, se foi bolsa internacional, se foi bolsa pódium. Tudo isso dá para ser discriminado com esse banco de dados que o projeto Inteligência Esportiva apresentou. Por favor. Além disso, eu falei do primeiro ponto, então, que eram as instituições, o segundo ponto, que era parcialmente o financiamento, e o terceiro ponto, que o pessoal especializado. O pessoal especializado, eu não vou citar nomes aqui, não seria desagradável, mas apareceram 16 técnicos nessas 11 instituições. E eu fui no banco de dados do Inteligência Esportiva. Estavam lá os 16 técnicos. Tá? A gente tentou comprovar, né, que com uma confederação que tem um site muito bom, para nós pelo menos foi excelente, né,
que você fazendo um exercício daqueles que já estão no topo do esporte, competindo internacionalmente, eles passaram em algum momento por esses clubes, por essas instituições. E o banco de dados mostra isso, tá certo? Então, o que eu estou apresentando hoje para vocês é que o banco de dados hoje tem, como qualquer outro banco de dados, suas virtudes. Possivelmente teremos falhas também, obviamente, né? Porque a nossa informação primária, às vezes, ela não contempla todos os dados que nós gostaríamos de ter. Tem configurações que só tem o nome da pessoa, o primeiro nome. E aí a gente olha para aquilo e fala, puxa, não, eu quero levar para o banco de dados. Mas então vamos na web. A gente tentou fazer isso de início, mas foi uma loucura muito grande, mais 2 passos atrás, para tentar trazer uma informação um pouquinho de mais qualidade. Acabamos restringindo. Bom, é isso que eu falei agora, né, que o banco de dados, nesses 3 pontos, pelo menos, eu sei, pessoal, tá, quem estuda aí a Rede Nacional de Treinamento, todos os demais países, as possibilidades, que não são só esses 3 pontos. Mas nós, nesses 3 pontos, o banco de dados já tem essa possibilidade. E, para terminar, eu queria dizer o seguinte, né? O projeto de inteligência esportiva, quando o meu grupo se autodenomina Rede Nacional de Treinamento, na verdade, Rede Nacional de Treinamento é toda inteligência. Se você pegar daqui a pouco a fala do professor Capraro, da professora Dora Liska, a produção do conhecimento, com a história do esporte, que eu acabei de falar, cada esporte tem uma história própria, não vai dar para tratar badminton e atletismo da mesma forma. Nós temos que ter uma certa flexibilidade sabendo da história. O Bolsa Atleta do professor Fernando Mesadri, dos Jogos Escolares do grupo do professor Vanderlei e o nosso, que, embora é denominado de Rede Nacional de Treinamento, o projeto de inteligência esportiva ele nos dá essa possibilidade de pensar na rede como um todo. Tá? E aí eu só queria fazer um agradecimento especial ao pessoal que trabalhou todos esses anos, né? Que realmente, de início no Excel, muita dedicação, talvez vocês não tenham ideia, né? Porque eu chamo Fernando Renato Cavicchioli, eu vou lá um ano, coloco Fernando R. Cavicchioli, no outro ano eu coloco Fernando Cavicchioli, eu gero 3 ou 4 atletas. Isso foi limpo na mão, na unha, de início. É lógico, o Alcion agora, com as tecnologias, mas de início, né, Alcion, tudo era assim, Alcion, a gente precisa disso. Espera um pouquinho, me dá uns 2, 3 dias para poder pensar. Mas de início tudo foi feito à mão, e eu lembro da apresentação do Mesadri lá nas Olimpíadas, também com o judô, a gente passou algumas madrugadas tentando trazer realmente a melhor qualidade da informação. Dependemos muito dessa informação primária para jogar aqui para o banco de dados. Mas, basicamente, pessoal, é isso, né? O que nós trazemos e a contribuição do nosso grupo são os dados, que talvez se estivéssemos em outro país, num outro momento, esses dados já estariam prontos, e nós estaríamos discutindo como nós íamos interligar essas instituições. Mas não foi isso, então vamos encarar de frente, trazendo os dados, nós vamos continuar trazendo os dados, esperamos trazer também para dentro aqui os dados de Curitiba, os dados do Paraná em si, e daí dependemos de outras parcerias com outros estados. Por fim, acho que é isso, eu não excedi o tempo, era o fim mesmo. Então tá, a gente fica à disposição de vocês. Obrigado.